Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da Nova Escola de Marketing. Eu sou Rafael Reis, cofundador da Nova Escola, junto com o Maurício Zani. O papo de hoje é sobre como escrever conteúdo, como produzir conteúdo para atrair mais clientes. Logicamente, muita gente vem me perguntar isso por conta do livro, Marketing de Conteúdo, Moeda do Século XXI. Estamos na 7ª reimpressão, 12 mil exemplares vendidos e caminhando aí para as 14 mil, para ir para a nossa 8ª reimpressão. Logicamente, por conta do tema do livro, muita gente me pergunta, Rez, que conteúdo que eu faço para atrair mais cliente, para converter meus seguidores em clientes, para que as pessoas que estão lendo meu blog, meu site, comprem de mim. Então vamos falar disso um pouquinho. Bom, o tema de hoje é conteúdo, Logicamente, tem muito vídeo sobre conteúdo aqui no canal, muito do que eu falo tem a ver com conteúdo. As pessoas acabam associando meu nome a marketing de conteúdo, obviamente, por conta do livro, mas a gente fala sobre muito mais coisa e a gente testa muito mais coisa na Nova Escola de Marketing. Obviamente, uma das coisas que a gente mais fala e que a gente mais testa é produção de conteúdo. Inclusive, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, a gente vai colocar o link aqui embaixo para você, é como se tornar um ótimo criador de conteúdo. Faz parte da série Marketing Hacks que eu gravei em 2016, quando a gente fundou a Nova Escola de Marketing. Basicamente, a gente tem um processo que é conhecido na internet como funil de vendas, ou funil de marketing, ou funil de atração, e aí as pessoas inventam um monte de rótulos para esse funil. E fala-se muito sobre conteúdo de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil. Só que tudo isso já é muito falado, já é muito disseminado, então eu vou trazer uma outra abordagem hoje. Basicamente, você tem que entender os problemas, necessidades ou desejos dos seus clientes. Entender quais as dúvidas eles têm na hora de te contratar. E o conteúdo que se comunicar com eles de forma pragmática, de forma técnica, mas também de forma emocional, é o conteúdo que provavelmente vai fazer eles tomarem ação. Uma das coisas que os profissionais, essa galera aqui de neuromarketing, discute muito é a interação entre os processos de tomada de decisão. Aquilo que a gente chama de neocórtex, o cérebro mais desenvolvido, o cérebro mais lógico, responsável pela linguagem, pelos cálculos matemáticos, pelo entendimento da lógica, e o nosso cérebro mais ancestral, mais primata, que é conhecido como o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e pela memória. Então, para que você faça uma informação ficar gravada na mente de uma pessoa, na lembrança de uma pessoa, tem que haver um ponto emocional, tem que ter um gancho de emoção, tem que provocar algum tipo de emoção nessa pessoa. E o que isso tem a ver com conteúdo para conversão? Tudo. Porque se você dá só argumentos lógicos para os seus clientes, você vai atrair clientes, mas você não vai gerar impulso, você não vai gerar momento, você não vai gerar desejo deles fazerem negócio com você. Você vai ficar dando só estatísticas. Por exemplo, se eu viro e falo para você, 70% do PIB brasileiro está na área de serviços. A economia de serviços é responsável pela maior parte do PIB brasileiro. Ótimo, eu te dei uma estatística. Agora, se eu viro para você e falo, sabendo disso e sabendo que o futuro está ligado à economia de serviços, eu posso te trazer soluções que te ajudam a se desenvolver como um bom profissional de serviços, cobrar mais e ganhar um dinheiro justo pelo seu trabalho. Isso fala com o emocional. Isso fala com o seu desejo de ser reconhecido, de ser um bom profissional, de ser bem-sucedido, de dar boas condições para sua família, de ter as coisas que você deseja ter. Tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que saber é o conteúdo ele pode ser técnico, ele pode ser lógico, ele pode ser racional, ele pode ser numérico, ele pode apresentar argumentos estruturais, mas ele sempre tem que ter também uma pegada de emoção. Ele tem que traduzir para o cliente, ele tem que fazer uma projeção mental de onde o cliente vai chegar se ele te contratar. Isso ajuda a atrair cliente. Porque muita gente se preocupa em fazer o conteúdo técnico e eu tô nesse muita gente, tá? Eu comecei com a área de conteúdo em 2011, 12, foi quando começou a se falar de marketing de conteúdo no Brasil,
mas eu vim do mercado de SEO, no qual eu já estava inserido desde 2007. E aí a gente fazia conteúdo técnico para atrair visitas no Google. Né? E como a competição naquela época era muito menor, só o fato de você atrair visitas já acabava transformando isso em leads e em negócios. Hoje a competição é muito maior. A má notícia só vai aumentar. A boa notícia, pouca gente ainda sabe fazer as coisas direito. Então, tanto na rede social quanto no Google, o seu conteúdo vai ter que ter essa abordagem mais emocional com o cliente. E aí, qual é o tipo de conteúdo que apela para a emoção, que também conversa com a razão e que gera cliente? Vamos lá. Conteúdo que mais funciona nesse sentido, case, tá? Histórias de sucesso, casos de sucesso de clientes. Eu sempre falo nos cursos que o case tem que ter 3 grandes momentos, tá? O primeiro, cenário, como as coisas eram, né? Como é que o lead, né? Como é que o personagem, o protagonista da história, e você vai tentar colocar o seu cliente como protagonista dessa história, estava se sentindo, qual era o desafio que ele estava enfrentando. Segundo momento, você vai falar da transformação, de como o seu produto, o seu serviço, a sua solução ajudou essa empresa ou essa pessoa, esse profissional, a chegar mais próximo da solução, né? A transformar aquele determinado cenário. E por fim, né, por último, você vai falar dos resultados que essa empresa obteve, né, que essa pessoa obteve. Então, vou pegar 2 exemplos aqui. A Vivian Lopes, amiga minha, é especialista em LinkedIn. Eu tenho uma aluna, a Michelle Lima, que também é especialista em LinkedIn. Elas duas ajudam as pessoas a construir um LinkedIn profissional. Como é que seria um case? Olha, esse determinado executivo tinha um LinkedIn que estava todo zoado, ele não tinha todos os campos preenchidos, ele não atualizava com frequência, ele não interagia com as pessoas, não respondia comentário. Ele passou pelo meu treinamento e aprendeu isso, isso e aquilo, e hoje ele tem um engajamento muito maior, ele foi procurado para fazer isso, para fazer aquilo, e está dando muito mais resultado. Ele conseguiu uma nova vaga em uma outra empresa que ele queria muito trabalhar e coisa e tal. Então você conta uma história, né, na forma de um case, ou você faz um case na forma de uma história, tanto faz. Isso ajuda muito. Outro tipo de conteúdo que ajuda muito, isso funciona muito em rede social, né? O pessoal que me segue no Instagram me vê fazendo isso direto. Às vezes algum aluno, ou alguém que fez um curso comigo, ou fez uma consultoria, alguma coisa, me manda um depoimento. Fala, pô, adorei, cara, isso aqui funciona muito bem. Ou, nossa, comecei a fazer o essencial e tá funcionando. Já fechei 2 contratos. Eu printo e posto nos stories. Algumas vezes, dependendo da circunstância da informação, eu vou lá e borro o nome da pessoa, né, para não expor, enfim. Mas na maioria dos casos vai com o arroba da pessoa, vai com a foto, com a imagem dela, e eles sabem disso. Então as pessoas que interagem comigo no Instagram, elas não ligam de saber que elas podem ser printadas e publicadas, porque eu jamais vou publicar alguma coisa que pudesse comprometê-las ou pudesse causar algum tipo de constrangimento, mas isso é uma forma de testemunho, né? Antigamente a gente usava muito a palavra testemunhal, mas ele é muito feio, né? Uma tradução tosca de testimonial de inglês. No Brasil a gente fala mais depoimento, né? O depoimento ele ajuda muito a atrair cliente. Por quê? Porque ele apela para o emocional. É uma pessoa dizendo que o seu produto funciona, não é você. É uma pessoa falando que o seu serviço é bom, não é você dizendo, né? Então isso atrai muito mais. Pensando na atração anterior, ainda mais básica, você precisa explicar o contexto das coisas que você faz. Então, conteúdos do tipo: o que é tal coisa, como tal coisa funciona, por que investir em tal coisa, vantagens de fazer tal coisa, 5 coisas que você não pode esquecer na hora de fazer tal coisa. Conteúdo sobre erros, né? Principalmente quando é uma coisa, vamos supor, investimento em ações na bolsa. Né? 5 erros que você não pode cometer na gestão dos seus investimentos em ações. Cara, isso apela, né? E nem sempre é legal usar isso, tá? Tem que usar com cuidado. Isso apela para o medo, né? E aí você coloca a pessoa numa situação de ansiedade. Ansiedade trabalha no emocional, aciona o sistema límbico, faz com que a pessoa tome uma atitude, ela quer resolver aquele problema. Então, é o tipo de conteúdo que vai ter um impacto muito grande. Um dos vídeos mais populares que eu tenho, se não o maior, 5 coisas fundamentais que nenhum profissional de SEO pode esquecer, alguma coisa por aí. O que mais? O que mais que você pode fazer? Contar sobre o contexto do que você faz, né? O benefício que isso gera para o seu cliente. Então não é falar do seu serviço,
falar, eu sou um médico formado em tal coisa, certificado em tal instituto, e fiz estágio em tal fundação e coisa e tal. Não, não é contar o seu currículo, é contar o benefício que isso gera. Falar, olha, eu sou cardiologista, sou especializado em pessoas de meia idade, meus pacientes têm entre 40 e 70 anos, e eu ajudo eles a cuidar da saúde do coração sem precisar abrir mão daquilo que eles gostam. Então a gente vai incluir atividade física na medida para cada pessoa, a gente vai cuidar da dieta na medida para cada pessoa e a gente vai cuidar do seu coração sem precisar colocar muitas restrições na sua vida. É uma forma de você falar sobre o que você faz sem você ficar daquela coisa enfadonha de ficar falando de currículo. E por fim, uma coisa que é do dia a dia, que é da prática profissional, né, a experiência que vai trazer para você, é você olhar para os seus clientes monitorando eles, tentando entender a cabeça deles. Quais são as dúvidas que eles têm? Quais são os questionamentos? Quais são as inseguranças? Quais são as dores? Quais são as necessidades deles? O que eles costumam te perguntar sobre o que você faz? Tá? Independente de você ser um vendedor de produto, um profissional de serviços, de você oferecer uma solução, enfim. Você provavelmente recebe perguntas via inbox em alguma rede social, ou as pessoas perguntam coisas para você nos comentários, ou elas te mandam e-mails com dúvidas, ou elas vão até você, seja uma oficina mecânica, seja um consultório médico, seja um escritório de contabilidade, elas te fazem determinadas perguntas. Ah, mas como é que eu declaro tal coisa no imposto de renda? Ah, mas o que é que eu posso fazer para evitar que essa dor aconteça de novo, né? No caso de um médico. Ou no caso de um mecânico, é a forma de dirigir que causou esse problema ou isso é um desgaste natural do motor? O que eu posso fazer para prevenir que isso aí não aconteça de novo? Né? Então as pessoas sempre vão fazer perguntas. O que é que você tem que fazer? Criar o hábito mental, né, de monitorar isso, de anotar essas dúvidas, anotar essas perguntas, entender quais são as coisas que as pessoas querem saber e o que é que deixa elas ansiosas, o que é que deixa elas inseguras, né? O que faz elas tomarem ação. Esse é o melhor tipo de conteúdo para você atrair clientes. Por quê? Você vai estar falando sobre aquilo que as pessoas querem saber. Né? Isso vem de um case de 2008, na época da crise imobiliária lá no mercado americano. Um cara chamado Marcus Sheridan, tem até hoje, né? Uma fábrica de piscinas, e ele entendeu que se ele respondesse às dúvidas dos clientes, que ele já respondia por e-mail, já respondia por telefone, ele replicasse essa resposta num blog, as pessoas que buscavam no Google encontrariam esse blog. Um ano depois, eles tinham criado o maior blog sobre piscinas dos Estados Unidos, né? Os caras tinham quase 1 milhão de visitas por ano, e em 2009, né, que foi o ano seguinte que eles começaram isso, eles venderam 500 piscinas online. Né? Eu fiz um workshop com o Sheridan em 2013, no qual ele contou essa história, e é meio que a pedra fundamental, assim, é um dos grandes cases do começo do marketing de conteúdo. Basicamente, o que ele fez? Ele respondeu perguntas, né? Ele tirou as dúvidas das pessoas. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Você vai falar sobre o que e não sobre o como. Então, as pessoas querem saber o que elas devem fazer, você pode dizer o que elas devem fazer. É o que, por exemplo, os comentaristas de esportes fazem na rádio. Né? Então ele recomenda para você fazer atividade física, ele recomenda você fazer caminhada, você fazer academia, você fazer dieta. Ele não te diz o como, porque o como é personalizado, é para cada cliente. Aí você precisa de um personal trainer. Se você ouve também, se você vê um colunista, por exemplo, um influenciador, falando sobre investir em ações, ele te diz o que fazer, ele não te diz o como fazer. Né? Então, essa é a grande diferença entre o conteúdo para atrair cliente e o conteúdo para gerar venda. Né? O conteúdo para atrair ele é muito sobre o que. Ele pode responder dúvidas. O que é tal coisa, como se faz tal coisa, por que fazer tal coisa. Mas o como fazer é justamente o seu serviço ou o produto que você vende que vai resolver essa necessidade. E aí, se você fizer aquela conexão emocional que eu comentei no comecinho, explicando aquilo que você faz, juntou com o case, né, com as histórias de sucesso, você tem uma estratégia de conteúdo completa que vai te ajudar a atrair clientes e converter mais vendas. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe ele com um amigo, manda para alguém
que pode estar precisando saber disso e que vai tirar proveito desse comentário de hoje. Se você gostou, assina o nosso canal aqui, ativa o sininho para receber as notificações. A gente não produz uma quantidade imensa de vídeos, então não vamos lotar sua inbox, nem seu celular vai ficar cheio de notificações, mas a gente está sempre aqui falando sobre marketing digital, tirando dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos alunos e ajudando o mercado a crescer e a se profissionalizar. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser mandar qualquer pergunta, deixa seu comentário aqui embaixo e aí a gente grava novos vídeos para você. É isso aí, até o próximo.